Olá, meu nome é Gines. Antes de conhecer o método do Guilherme, eu trabalhava como consultor de vendas de insumos agrícolas, tirava em torno de R$3.000 a R$3.500 por mês. E o que eu mais queria na época era ter uma liberdade financeira, era ter maior valor correspondente ao meu trabalho. Quando eu comecei o método do Guilherme, eu tinha muita dúvida com relação à internet, porque eu não tinha muito facilidade, eu não era muito familiarizado com trabalhos na internet. Mas depois que eu comecei, aí eu vi que podia dar certo. Então depois que eu comecei, eu fui seguindo o processo passo a passo e logo após 4 meses, apenas 4 meses, eu já tinha feito mais de R$1 milhão de faturamento. Por isso que eu falo, isso mudou a minha vida. E eu digo para você, se você está com dúvida em realmente fazer o processo aí, o método do Guilherme, se permita a ter essa oportunidade. Não deixe passar. Gui, mais uma vez, muito obrigado, viu? Meu nome é Thiago e antes de eu conhecer o método do Guilherme, eu trabalhava como auxiliar administrativo em colégio e eu ganhava em média de R$1.600, R$1.800 por mês. Nessa época, o que eu mais queria era deixar de trabalhar para os outros, ter a minha grana, poder comprar meu carro, poder viajar. E isso era muito inacessível pelo quanto eu ganhava na época. Depois que eu comecei o trabalho com o Gui, eu tinha muitas dúvidas se era aquilo que eu queria, se ia dar certo, se era realmente aquilo tudo. Depois a gente começou um passo a passo e eu vi que realmente começou a dar certo. Alguns dias depois eu comecei a faturar uma graninha e alguns meses depois eu bati meu primeiro milhão. Mais ou menos 3 meses eu bati meu primeiro milhão. E hoje, mais de um ano, trabalhando com o método do Gui, eu já estou batendo quase 5 milhões de faturamento. Então, a minha vida mudou muito, drasticamente mesmo. É uma coisa que eu nem imaginava que poderia acontecer. Então, se você quer mudar de vida, se você quer algo novo, se você quer tentar arriscar algo fora da tua rotina, esse é o método que eu indico para você. Fala galera, seja bem-vindo ao segundo episódio do Desafio FSE Faturando Sem Estoque. Eu sou o Guilherme Grandini, especialista em dropshipping, responsável por gerar mais de R$11 milhões somente no ano de 2020. E durante todo o evento de uma série de 4 vídeos, eu vou te mostrar como você pode fazer as suas primeiras vendas pela internet ou alavancar as suas vendas, caso você já tenha feito, sem precisar de estoque ou loja física, ganhando de R$500 a R$1.000 por dia em 6 semanas. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O meu desafio é fazer com que você ganhe dinheiro com a internet em menos de 6 semanas. E eu não estou falando de qualquer valor, eu estou falando de R$500 a R$1.000 por dia, sem precisar ter estoque ou abrir um CNPJ. E hoje eu vou te ensinar como trazer clientes para comprar o seu produto ou o seu serviço. Mesmo que você não saiba absolutamente nada sobre isso, mesmo que você nunca tenha feito um curso de marketing, ou mesmo que você tenha feito, mas ainda deseja escalar as suas vendas, trazendo mais pessoas para comprar na tua loja. Bom, cara, se você ainda não assistiu o primeiro episódio, você está perdendo um conteúdo que vale ouro e que vai te ajudar a vender muito mais na internet sem precisar de estoque ou loja física. Lá na aula 1 eu mostrei e te ensinei todos os prós e contras da venda sem estoque, que são: não precisa de estoque, o dinheiro para começar é baixíssimo, você não tem limite de idade para poder fazer dropshipping, você não tem custo de loja física, você não precisa de nenhum equipamento além de um simples computador com acesso à internet, você não precisa abrir um CNPJ, gastar com esse tipo de coisa. Você não vai precisar ter preocupação com a fabricação e muito menos com a logística da entrega dos produtos. Você consegue começar também em menos de uma semana, você consegue explorar novos produtos com facilidade e também te proporciona liberdade, tanto financeira quanto geográfica. Mas eu também te mostrei lá na aula 1 quais são os contras da venda sem estoque, que são tempo de entrega demorado, você não consegue controlar a fabricação, você não consegue controlar a logística, você não consegue abaixar muito o preço porque tem outros fatores externos. Eu ensinei também lá naquela aula os 4 pilares fundamentais para ter um negócio digital lucrativo. O primeiro pilar é entender o modelo de negócio, que no meu caso e o de vocês que estão aqui no desafio, é o modelo de dropshipping. E uma pequena colocação que eu gostaria de falar aqui para vocês, que eu não passei lá na aula 1, mas que aqui eu já vou dar uma palhinha a mais. Cara, muitas pessoas sempre me perguntam que elas querem começar no marketing digital e não sabem por onde começar, não sabem se fazem marketing de afiliados, não sabem se vão produzir um curso, fazer lançamento ou vender no perpétuo e todo esse tipo de coisa.
Cara, o que eu tenho para te falar sobre isso é que dropshipping, na minha opinião, claro, eu sou suspeito para falar porque eu faço dropshipping, mas eu já fiz outras coisas dentro do marketing digital, eu já comecei por outros lados e já também já coloquei a mão na massa em outras áreas e com certeza eu posso falar para você que dropshipping é o melhor negócio digital para você começar. Se você ainda não ganha dinheiro, se você ainda não entende 100% de marketing, você ainda não fez, sei lá, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, cara, a maneira mais fácil e mais rápida de você colocar dinheiro no seu bolso é o dropshipping. Por quê? Cara, porque você pode começar de uma maneira muito simples, com uma barreira de entrada muito baixa. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, eu falei lá na aula 1 também sobre isso. E, principalmente, você consegue começar a aprender sobre copywriting, você consegue começar a aprender sobre tráfego. Você não precisa ser um grande expert em nada, mas você sabendo um pouquinho de cada coisa, você já consegue ter resultados incríveis, assim como eu tive fazendo meu primeiro milhão com logo 3 meses de dropshipping, tá? Então, cara, eu não vejo isso acontecendo no mercado de afiliados, eu não vejo afiliados começando em 3 meses fazendo 1 milhão, eu não vejo lançamentos infoprodutores fazendo 1 milhão em 3 meses. Acontece um caso ou outro, mas é muito mais difícil. Agora, no dropshipping, a gente vê muito mais pessoas, inclusive pessoas muito novas, de 16, 14, 15, 17, 19 anos, já fazendo milhões pela internet, ok? Então, esse é um pequeno adendo que eu queria deixar para vocês aí. Lá na aula 1 eu ensinei também o segundo pilar e muito importante, que é o pilar de produto. Não adianta nada você querer vender, você ter um site bonito, já ter criado a sua loja virtual, se você não tem nada para vender. Então, o segundo pilar fundamental é o pilar de produto. Depois eu falei sobre o terceiro pilar, que é o pilar de pessoas. Ou seja, não adianta você ter um belo site, uma loja virtual maravilhosa, com um produto perfeito lá dentro, se ninguém passa na rua do seu comércio para comprar, não é verdade? Então, o nosso terceiro pilar fundamental é ter pessoas para comprar o seu produto. E é isso que você vai aprender mais detalhadamente hoje, daqui a pouco, lá para frente. O quarto pilar que eu falei no episódio 1, e não menos importante, é a venda. É conseguir realmente vender para aquele cliente que foi na sua loja e que gostou do seu produto. Então, eu ensinei também o funcionamento desse modelo de negócio, a coluna vertebral do projeto, que é a venda sem estoque no modelo de dropshipping. Agora, o que eu vou fazer é repassar de uma forma bem abreviada, mas olha só, volta lá se você ainda não assistiu para que você possa ver tudo certinho, beleza? Então, vamos lá rapidinho. Eu mostrei que você não precisa ter muito dinheiro para começar. Você não precisa saber fazer sites. Você não precisa de muito tempo, não precisa de uma empresa aberta, não precisa de CNPJ ou muito menos ter equipamentos caros que não vão te servir de absolutamente nada. Eu demonstrei que você já começa não tendo que gastar o seu dinheiro e por isso você já começa lucrando, pois não vai ter que pagar aluguel da sua loja, não vai ter que arrumar um local para estoque, nem gastar com logística, porque você só compra o produto depois que tiver sido vendido. Ou seja, você só compra o produto e paga por ele depois que você já tiver feito a venda. E tudo isso é 100% automatizado. E eu tenho certeza que você vai ficar com ainda mais vontade de começar a ganhar dinheiro na internet com venda sem estoque depois de ver lá no episódio 1 que qualquer pessoa, independentemente do sexo, da idade, da classe social, sabendo ou não sobre marketing, consegue sim chegar a resultados surpreendentes como esses aqui. Achamos um produto, falei, cara, vamos subir esse, vamos achar um criativo, fizemos um criativo. Aí falou, vamos subir, cara. Aí subimos e já faz uma semana que estamos vendendo. E só com esse produto, acho que tem 6 dias. Só com esse produto a gente faturou mais de 10 mil reais já com ele. Em 6 dias eles faturaram mais de 10 mil reais. Esse mês, todo dia a gente está aumentando as vendas. É basicamente R$1.000 por dia. Ontem a gente fez 6 mil em vendas. Hoje está em 8.500 já. É até assustador, que a gente está crescendo muito rápido. Eu falei com o Rô semana passada, eu tava felizona, né? Falei, nossa, Rô, a gente fez 4.300. E, tipo, deve ter nem 5 dias disso. Esses dias a gente tava comemorando os primeiros R$1.000 de venda. Nossa. Aí todo dia a gente vai comemorando. Aí hoje a gente tá comemorando que bateu os 8 mil no dia, né? 49 vendas, 2.400 e alguma coisa no dia. Mês passado, faturei uns 3 mil. Nesse mês eu já tô beirando uns 13.
Esses 13 mil aí eu e meu sócio, a gente fez nos últimos 7 dias, nos últimos 6 dias. É ouro demais, cara. É igual eu falei, vocês estão entregando um negócio que é muito maior do que o preço que vocês cobraram. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer as pessoas que deixaram os comentários lá no Facebook. Galera, são muitos comentários e feedbacks e eu estou fazendo o meu melhor para responder todo mundo, beleza? E cara, realmente eu fico muito, muito feliz em dizer que a participação de vocês fez surgir uma comunidade de amantes das vendas sem estoque. E eu já dei até um nome, se chama #DFSE, Desafio Faturando Sem Estoque. Então, se você é um DFSE, coloca lá na comunidade e não esquece de mandar a sua dúvida, porque eu fico muito feliz em poder contribuir com a mudança na sua vida. Bom, para você que participou, fica aqui o meu abraço. Então, sem mais delongas, vamos começar com o conteúdo. Seguinte, você vai precisar saber de uma vez por todas como levar pessoas para comprar o seu produto. E isso eu vou explicar de uma forma bem abrangente, mais simples, para que você consiga entender. Então pega o lápis e caneta, porque tudo que eu vou falar agora é importantíssimo para o seu crescimento e para que você consiga fazer de 500 a R$1.000 por dia sem precisar de estoque ou loja física. Tudo isso em menos de 6 semanas. Bom, você já teve a impressão de que o seu celular alguma vez estava ouvindo você? Que de repente você comenta algum assunto e daqui a pouco você começa a ver aquilo em todo lugar, assim que você entra na internet? Bom, se eu te dizer que eu nem preciso escutar o que você fala pelo celular para poder saber de tudo que você está falando, você acreditaria? Ainda mais se você tem uma conta no Facebook. Porque mesmo que você não estiver entre os quase 140 milhões de brasileiros que usam ele diretamente até o ano de 2019, eu ainda assim consigo informações suas. Até porque você provavelmente tem um perfil no Instagram ou garantido você tem um número de WhatsApp, que também é da mesma empresa. O Facebook já é maior que qualquer país do mundo, com 2,7 bilhões de usuários até o final do ano de 2020. E é tanta gente que essa rede social pode entender as pessoas como ninguém pode. Ainda mais com o modelo de negócio do Facebook, como eles fazem dinheiro para se pagar. Então olha só, quando o Facebook lá atrás passou na frente de outras redes sociais, como por exemplo o antigo Orkut, uma pergunta muito essencial era: como nós vamos fazer dinheiro? Afinal de contas, cara, uma empresa ela tem que se manter. E lá naquela época, o tio Zuck, ele é daquela linha de criadores de startups que querem ser o CEO, assim como, por exemplo, o Bill Gates e o Jeff Bezos são. E o ponto do Zuck é que não era vender a empresa simplesmente para uma companhia maior e, cara, ganhar muito dinheiro. Mas o problema era, quem tinha dinheiro para gastar na internet estava fazendo compras isso em outros lugares. As pessoas já sabiam aonde comprar, o que queriam comprar, e elas estavam na Amazon, por exemplo. Quem sabia o que queria comprar, mas não sabia onde, ela ia lá no Google, digitava, faz isso até hoje, por exemplo. Elas iam lá no Google e as lojas elas focavam em anunciar na Amazon e no Google, por exemplo. Ou seja, os dois passos de decisão de uma compra já estavam tomados. A pessoa já tinha tomado a decisão de que, cara, eu quero comprar, sei lá, um microfone. Então eu vou lá no Google, eu vou lá na Amazon e vou procurar por um microfone. Já tomou a decisão de compra. Então, o que sobrou para o Facebook, e aí que veio a grande genialidade da coisa, foi convencer aquela pessoa que ainda não sabe o que quer comprar. Ou seja, o que o Facebook faz é criar nas pessoas o desejo de comprar algo. Esse é o verdadeiro papel do Facebook. Ele sabe tanto sobre você que você nem precisa sair da sua casa para procurar o que você quer consumir em outro canto. Ele já sabe disso antes mesmo de você se dar conta. Muito massa, né? Mas isso não é nem o começo. Bom, e para isso, eles têm acesso ao que nenhum governo do mundo tem ainda. Eles têm acesso aos seus sentimentos. Quando você vê uma propaganda na TV, num horário nobre, por exemplo, em uma novela, cara, você tem que saber que aquele anúncio ele custa uma fortuna para quem colocou ele no ar. Porque ele tem um desperdício que é inerente a esse tipo de plataforma. Todo mundo que vai ver esse anúncio de uma nova picape, por exemplo, de um carro, cara, muita gente vai ver esse anúncio, mas nem todo mundo é o público-alvo. A marca de carro que investiu nesse anúncio vai ser obrigada a pagar muito dinheiro para atingir milhões de pessoas na esperança que alguns milhares queiram comprar. Em compensação, no Facebook, assim como em outras redes sociais, você não precisa atingir esse todo. Se ele sabe o que os usuários querem, a montadora, por exemplo, pode pagar para anunciar só para quem tem um perfil de quem compra esse tipo de carro. O papel do Facebook é, na verdade, saber ou apresentar para você o que você vai querer,
antes mesmo de você ir no Google procurar ou você ir na Amazon comprar. O grande trabalho deles não é convencer você a ficar lá dentro feliz, mas sim fazer com que você fique lá dentro gerando dados. Quem eles têm que convencer a entrar na plataforma são as marcas, porque da nossa parte, cara, a gente já entrega a informação totalmente de graça. Cara, você pode não saber, mas você entrega a informação por tudo que você posta, por tudo que você compartilha, por tudo que você curte e por tudo que você comenta. Sem nunca ter visto uma foto sua, dá pra saber a sua etnia, a sua religião, a sua postura política, a sua inteligência, qual a sua orientação sexual e muito mais. Mesmo que você ainda não saiba tanto sobre a sua personalidade, sim, é perfeitamente possível para o Facebook saber mais sobre você do que você mesmo. Bom, você sabia disso tudo que eu falei até agora? Eu acho que não, mas vamos continuar. Usando, por exemplo, um programa de inteligência artificial para ver o que as pessoas postam, com 10 likes nesse tipo de programa, ele já consegue predizer os melhores traços da sua personalidade. Como se a pessoa, por exemplo, é extrovertida, se ela é aberta a novas experiências, se ela é predisposta a ter mais raiva, ansiedade, depressão e outros traços desses, melhor até mesmo que os colegas de trabalho. Com 70 likes, ele entende você melhor do que os seus amigos. Com 150 likes, melhor do que a sua família. E com 300 likes, ele acerta, em média, mais do que o seu companheiro ou a sua companheira acertaria sobre você. Isso mesmo, ele consegue saber mais sobre você do que aquela pessoa que te acompanha e que mora com você. Imagina agora a facilidade para você encontrar o cliente para comprar o seu produto. Isso tudo é surreal, né? E quanto mais atividade, mais o programa sabe avaliar as pessoas melhor do que os seres humanos. Como saber se alguém começou um relacionamento? É só acompanhar o padrão de postagem das pessoas. Se você parar para pensar, ele aumenta logo antes de um relacionamento. Provavelmente porque naquele momento a pessoa pode ter mais interações na sedução com outras pessoas e tal. E depois que a gente começa um relacionamento, a frequência de postagem cai bastante. Fala pra mim, é assim ou não é? Deixa no comentário aqui embaixo falando se é assim mesmo pra gente ter certeza. Bom, e como que eu sei de tudo isso? Porque o próprio grupo de cientistas de dados do Facebook já me mostrou isso. E também mostrou que o sentimento das pessoas mudam também as suas postagens. Por exemplo, com emoções positivas que vêm do novo relacionamento que uma pessoa possa estar começando, é comum aumentar esse sentimento positivo. Então, se um anunciante quiser vender alguma coisa para pessoas felizes, por exemplo, essa é a melhor hora de todas. Também dá para saber com quem você vai se relacionar. Então, por exemplo, dá para saber com quem você vai se relacionar tanto pelos perfis que você tem visitado, quanto com quem você tem conversado. E até ele consegue prever quanto tempo um relacionamento deve durar. Porque quanto mais amigos em comum, maior é a duração média dos relacionamentos. Cara, eles não precisam nem de curtidas nossas para saber de tudo. Só pelas cores da linha do tempo do Instagram de alguém, já dá para saber quem tá feliz e quem tá se sentindo mais para baixo. Eu tô falando das cores das fotos mesmo, não tô dizendo nem do local ou do que a pessoa escreve nos posts. Foi feita uma pesquisa e comparando as postagens de pessoas com diagnóstico de depressão com quem não tinha esse diagnóstico, as pessoas notaram que as pessoas deprimidas postavam fotos mais azuladas e mais escuras, mais sem cor, vamos dizer assim, e usando muito menos filtros. Mas elas usavam principalmente um filtro chamado Inkwell. Elas usavam esse filtro para deixar as fotos mais em preto e branco, enquanto as pessoas que não tinham esse comportamento depressivo, o filtro mais usado era o Valência, que deixa as fotos mais quentes, mais mornas. E adivinha só, o algoritmo do estudo foi o melhor em prever quem seria diagnosticado com depressão do que próprios especialistas. Cara, isso é surreal. O Facebook também pode saber o que você curte fora dentro da própria plataforma do Facebook, pelos códigos do site que precisam utilizar dentro das outras páginas. Então o Facebook consegue saber por onde você está navegando dentro da internet. E cara, mesmo que você não tenha um perfil nessa rede social, o que é muito improvável, se os seus amigos tiverem, vai ser a mesma coisa. Se você aparece em fotos com seus amigos, ou você está na lista de contato do celular, que eles compartilham com o próprio aplicativo, muito disso já pode ser utilizado para deduzir e entender dados sobre você. Sabe aquela lista de quem é seu contato no celular, que a gente compartilha, porque deixa muito mais fácil de adicionar as pessoas depois? Então, se todos os seus amigos fumam, por exemplo, é muito provável que você também fume. Se a maioria dos seus amigos são homossexuais, é bem provável que você também seja.
E, com base no que os seus amigos têm usado e comprado dentro do Facebook, ele pode saber o que ele deveria oferecer para você também. Os seus dados e os dados das pessoas ligadas a você são muito mais informativos do que você pode imaginar. E eu não estou dizendo que o Facebook ouve o seu microfone, é que eu estou dizendo que ele não precisa ouvir. O resultado que já foi medido por experimentos é que anúncios usando a estimativa de personalidade das pessoas, que foi medida com 1 like, foram mais apelativos e aumentaram os cliques, aumentaram as compras. Se você não entendeu, calma que eu vou te ensinar tudo. Por mais privacidade que você tenha dos seus dados, o Face não precisa ter acesso diretamente a eles. O que eu estou dizendo é que uma curtida sozinha já é suficiente para esse tipo de coisa. Agora, imagina com anos de uso. E o que funciona melhor pode ser aprendido pelo Facebook, rapidinho. Vamos supor que você seja uma dona de empresa e que você tem um chá para vender. Bom, e nesse momento, você quer saber como anunciar melhor. Você pode testar, apresentar, por exemplo, uma versão X da propaganda com elementos naturais para milhares de pessoas e outra versão Y falando de fitness para outros milhares de pessoas. Aquela que receber mais curtidas ou mais cliques é a que você pode seguir em frente, que você com certeza vai vender. Então, se você testar bastante gente, ainda pode descobrir que as duas versões são boas, mas para pessoas com personalidades diferentes, entendeu? E se for uma pergunta tão complicada que você precisaria de milhões de pessoas para saber responder? Cara, o que eu tenho para te dizer é que o Facebook tem esses milhões de pessoas ativas a qualquer momento para poder refinar qualquer algoritmo que eles quiserem, isso em questão de minutos. Com tantos usuários postando tanta informação lá dentro, o Facebook, pode refinar esse tipo de inteligência numa velocidade que é impossível para qualquer outra rede social ou qualquer país que só tem milhões de usuários. Vocês estão entendendo o poder disso? E eu ensino a mexer tudo isso com passo a passo no meu curso, mas eu vou falar disso em outro momento, então vamos continuar o conteúdo. Previsões e análise de dados com inteligência artificial são tão boas quanto os dados que você tem. E o Facebook é o maior reator de dados de todo o Ocidente. O que torna o Facebook mais poderoso do que um país, em relação ao que ele pode fazer com a realidade das pessoas, é que ele fala com cada um individualmente. Enquanto governos, por exemplo, precisam falar com as pessoas de forma mais abrangente, todo mundo. Então, cara, isso já é um grande diferencial que a gente tem que levar em consideração. Uma primeira-ministra ou um presidente fazendo promessas de um pronunciamento oficial, eles vão ser vistos pelo mundo todo. Então, se eles prometerem ajudar um grupo, o outro grupo pode ver isso. Já dentro do Facebook, você pode apresentar uma realidade para uma pessoa e outra totalmente diferente para outra pessoa. Se eu quiser, por exemplo, ver a melhor forma de vender aquele chá que eu falei antes, eu posso dizer que o meu chá vai ajudar você a se acalmar e esquecer as preocupações, porque o Facebook viu que as suas postagens recentemente, elas têm um pouco mais de nível de ansiedade. Enquanto, ao mesmo tempo, o Facebook pode falar para sua vizinha que o chá, ele dá disposição e dá energia para começar o dia bem, porque a sua vizinha tem postado ou ela tem curtido coisas sobre yoga e exercícios, por exemplo. Lógico que se o chá realmente oferecer todos os benefícios, tudo deve ser feito dentro da integridade, galera. Bom, então ainda em 2010, por exemplo, o Facebook mostrou que só mostrando um botãozinho escrito "Eu votei" durante as eleições dos Estados Unidos na época, eles conseguiram aumentar o número de pessoas que saíram para a rua para votar, já que o voto lá é opcional. Então, cara, se você parar para pensar, esse ato em si de mostrar o botão e as pessoas saírem para votar é super neutro. Quem levanta e vai e vota no candidato faz isso se quiser, tá? Então, só que esse estímulo para votar, se ele for apresentado só para um grupo, só para uma região ou só para quem vota em um tipo de partido e não for mostrado para outros grupos, isso em si já é suficiente para mudar uma eleição totalmente. Cara, vocês estão entendendo o segredo do negócio ou eu vou ter que desenhar para você? Porque se eu tiver que desenhar, você escreve lá na comunidade, hashtag desenha pra mim. Bom, mas seguindo, a longo prazo foi uma excelente chamada para os anunciantes, porque eles pensaram, se eles conseguem mudar a eleição de um país, com certeza vão conseguir vender o meu produto. Ainda mais quando as alternativas não existem e não tem para onde você correr, beleza? Então, só para você entender, se toda a sua família está no Facebook, os seus contatos, as suas fotos e as suas lembranças estão lá,
Então faz sentido tudo isso, se ligou? Cara, nos Estados Unidos, a proporção de usuários que usavam o Facebook como principal rede social caiu de 2015 para 2020. Mas sabe o que mais aumentou nesse período? O Instagram. E por isso, cada vez mais, ele vem sido engolido pelo Facebook. Aqui no Brasil, é quase impossível de não usar o WhatsApp, que também é do Facebook. A natureza de informação dessas redes são diferentes, mas é uma informação que vai para o mesmo grupo. Consegue entender o quanto de informação essa galera tem? E na verdade, isso é muito bom. A gente começa a receber anúncios que realmente vão fazer sentido. O que a gente quer comprar aqui em casa, por exemplo, vira e mexe, a gente recebe uma propaganda no Instagram que acerta certinho aquilo que a gente mais gosta de comprar, de comer, e tudo isso é muito cômodo. Então, finalizando, cara, eu usei essas estratégias para conseguir encontrar você que está assistindo essa aula aqui agora. Eu pesquisei por pessoas que têm sangue no olho, que estão cansadas da mesmice, que querem prosperar, que querem mudar de vida e dar uma vida melhor para sua família. Eu pesquisei também pessoas que têm um interesse em aprender um método que eu criei e que fazem pessoas normais conseguirem faturar de 500 a R$1.000 por dia em menos de 6 semanas. Eu pesquisei pessoas que não dão desculpas, pesquisei pessoas normais que acham que esse modelo de negócio não existe, justamente para eu provar por A mais B que funciona e que dá muito lucro, até mesmo para aquelas pessoas que se acham muito novos ou muito velhos para isso. Para aquelas pessoas que não sabem por onde realmente elas precisam começar. Tudo que eu falei agora, eu ensino muito mais detalhado e com prática no meu método de forma 100% automatizada. Como encontrar um bom produto, como encontrar pessoas para comprar o seu produto e como realmente vender o seu produto. Inclusive, esse é o tema da próxima aula. Então não perca, porque vai ser louco demais, e o mais legal, eu ensino a fórmula de como faturar de 500 a R$1.000 por dia sem ter estoque, e tudo isso em menos de 6 semanas. De uma forma muito simples que qualquer pessoa consegue aprender. Pessoas normais como eu e pessoas normais como os meus alunos, tá? Além das nossas reuniões semanais para tirar dúvidas dos meus alunos, para a gente poder conversar e alinhar alguns detalhes e com isso chegar ao resultado muito mais rápido. Independentemente se você nunca tentou ganhar dinheiro assim ou se você nunca conseguiu ganhar dinheiro dessa forma. Se você tem medo de não saber aplicar ou até mesmo ficar se perguntando por que pessoas comprariam algum produto seu se tem tantos por aí, tudo isso eu vou te ensinar. E acredita, cara, é muito simples. É muito simples e pessoas normais conseguem, porque esse método foi feito para pessoas normais, como aquelas lá de cima, dando seus depoimentos. Não sei se você está lembrado. Agora, eu somente te peço uma coisa. Cara, acredite em você, porque eu acredito em mim. E acredito tranquilamente que eu vou te ensinar um passo a passo de como faturar de 500 a R$1.000 por dia sem ter estoque ou loja física dentro de 6 semanas. Só que para isso, você tem que acreditar em você. Você tem que ter garra, tem que ter comprometimento, tem que ter sangue no olho, sem mimimi. Se você tem isso, é para você esse método. Ele foi criado para te ajudar, assim como foi para mim e assim como foi para o Matheus. Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, sou engenheiro agrônomo e eu trabalho com o mercado digital faz aproximadamente 1 ano. Antes de eu entrar no mercado digital, eu trabalhava na área de agronomia, na minha área de formação. Tinha um salário aí de aproximadamente uns R$4.000, só que tinha algo que a agronomia ela não me proporcionava, que era algo que eu buscava para minha carreira. Na agronomia eu tinha uma exigência de que ou eu tivesse num escritório ou visitando produtores, visitando clientes, e eu precisava estar ali o tempo todo. E eu buscava para mim uma liberdade não só financeira, mas liberdade geográfica, que é poder trabalhar de qualquer lugar, poder viajar e continuar trabalhando, e era algo que meu antigo trabalho ele não me proporcionava. Foi aí que eu decidi entrar no mercado digital. Eu entrei no mercado digital pelo método do Guilherme, então eu fiz uma mentoria com ele, e no início eu pensava que o mercado digital era algo inacessível, era algo muito difícil, principalmente quando eu via pessoas falando que venderam milhões e ganharam muito dinheiro. Eu achava que aquilo era tudo mentira, que aquilo não existia, que era inatingível. Quando eu iniciei o curso com o Guilherme, iniciei a mentoria, eu vi que aquilo era possível, que aquilo era real. A importância que o marketing digital representou na minha vida no último ano, no ano de 2020, ele mudou minha vida completamente. Mudou minha vida. É um conselho que eu deixo para vocês. Se arrisquem, busquem algo novo.
O mercado digital, ele tá aí, ele existe. Eu não tinha conhecimento nessa área e eu fiz o negócio acontecer. Eu me arrisquei, fiz um curso. Por meio desse curso eu consegui atingir 2 milhões de faturamento em menos de 12 meses. Então o mercado digital, ele existe, ele tá aí. O pessoal tá ganhando dinheiro. E a hora de entrar, galera, às vezes a gente fica preocupado, mas quando que eu vou entrar? Qual que é a hora certa? A hora de entrar é agora. Se você não entrou ainda, a hora de entrar é agora. O mercado digital, ele existe, ele está aí. Se você não entrar, você está perdendo uma oportunidade muito grande. Eu sei que é muito fácil falar que eu faturei 200 mil em um mês e não mostrar para vocês. Então tá aqui, ó, 2 de fevereiro de 2021, filtrei para vocês o meu faturamento do ano de 2020. Então tá aqui, ó, 1º de maio a 31 de dezembro. Eu fiz o curso com o Guilherme em abril e no início de maio eu comecei a rodar minhas campanhas de anúncio. Então tá aqui, ó, meu primeiro mês de venda, maio, foram 1.974 pedidos, 246 mil de faturamento. Junho, 478 mil de faturamento. Julho, 616 mil. Agosto, 470 mil. Setembro, 174 mil. Outubro, que aí já foi um faturamento mais baixo, 94 mil de venda. Se a gente dividir isso aqui por 4 semanas, daí aproximadamente 25 mil por semana. Só em outubro, que foi um dos meus meses mais fracos. Mas se você levar em consideração o mês de julho, eu vendi 600 mil em um mês. É absurdo isso aqui para mim. E o meu faturamento anual, lembrando que é de maio a dezembro, 2.162.000 de faturamento, de dinheiro que entrou no caixa da minha empresa. E de vendas foram 16.569 pedidos de clientes que entraram no meu site, escolheram o produto, foram até a página de pagamento, finalizaram a compra e pagaram ou com cartão de crédito ou pagaram o boleto. Então foram 16.569 pedidos. Show, né, galera? Seguinte, fique por dentro que no decorrer das outras aulas eu vou falando mais sobre esse meu método. E não se esqueça, fique ligado na próxima aula, pois você vai aprender como realmente vender o seu produto de forma simples, rápida e clara, beleza? Então te vejo lá. E agora eu quero te pedir 2 coisas rápidas, mas que vão fazer muita diferença para fortalecer a nossa comunidade que quer fazer de 500 a R$1.000 por dia com vendas sem estoque. Então a primeira coisa que eu vou te pedir é, deixa o seu comentário assim que acabar esse vídeo, rola essa página aqui para baixo e escreve o seu comentário para mim. Cara, eu quero muito saber o que você está achando, o que você achou desse segundo vídeo, qual foi o pulo do gato que você pegou aqui, ou até mesmo qual foi a sua dificuldade em ganhar dinheiro com vendas pela internet. É dessa forma que eu ganho mais energia para poder continuar contribuindo e continuar levando essa mensagem para mais pessoas, beleza? Então deixe seu comentário para mim, eu vou ler todos os comentários e eu vou responder o máximo de comentários que eu conseguir. E por último, mas não menos importante, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa ou com aquele seu amigo que você sabe que precisa. E que você sabe que pode se beneficiar com ele, tá? Cara, certamente você conhece alguma pessoa que sofre por não conseguir ter um salário bom no final do mês, ou essa pessoa que está tentando entrar nesse mundo de marketing digital, mas ela só está patinando, tá? E, cara, vou falar bem a verdade, ela pode estar precisando saber disso tanto ou até mais que você. Então, se você chama alguém, vocês podem se apoiar nessa jornada e juntos nós somos muito mais fortes, beleza? Então, até o próximo episódio, galera. Vejo vocês, não percam e fiquem ligados.